Estamos nessa série, se você não nos tem acompanhado, viu aí no YouTube, eu não estava nos domingos passados. Iniciamos uma série, a Carta de Tessalonicenses, que tem por título Sua Vinda, porque é a carta, na verdade as duas falam muito sobre isso, muito mesmo sobre a vinda do Senhor. E na última mensagem da série, nós estudamos ou refletimos sobre os 3 primeiros versos da carta, que fala sobre marcas, fala sobre marcas de uma igreja saudável, verdadeira, genuína. Embora a igreja de Tessalônica fosse jovem assim na sua fé, na sua caminhada cristã, tinha marcas muito genuínas e verdadeiras ali, profundas de vida cristã. Era fé, amor, esperança. 3 virtudes, 3 marcas que alegravam o apóstolo Paulo sempre que ele lembrava daquela igreja. O apóstolo Paulo que plantou a igreja de Tessalônica, a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu quero reler esses 3 versos com você. Ah, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 1 a 3. Depois a gente avança para a porção de hoje. Mas o texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, essa equipe missionária, escreve à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai. O que é que eles lembram? Lembram do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalônica, a igreja de Tessalônica era uma igreja viva, que evidenciava essa vida através de trabalho, esforço e perseverança. Mas é interessante que Paulo diz que tudo isso está enraizado, está alicerçado em algo muito mais profundo: fé, amor e esperança. Eles não trabalhavam por trabalhar, não era uma igreja saudável, viva, porque tinha muita gente atuando, tinha tudo do melhor, boa música, bom culto, não. Paulo está dizendo que isso fluía de algo: fé, amor e esperança. Essa foi a porção nossa da semana passada. Uma igreja extremamente frutífera, até estranhamente frutífera, porque foram só 3 semanas que Paulo passou ali naquela cidade. A gente vai também falar um pouquinho mais sobre isso. E essa igreja, eu digo estranhamente frutífera, porque 3 semanas de ensino não é muito. E eles, além de não terem um ensino ali muito longo, através do apóstolo Paulo e a equipe missionária, além de pouco tempo, não tinham acesso aos recursos teológicos que a gente tem hoje. Não tinha acesso a nada, debate, comentário bíblico, pregação, podcast, culto de domingo, não tinha nada disso. Eles eram sinagoga até então, conheceram Jesus, a igreja ainda estava nascendo, não tinham nada disso. E, inclusive, não tinham, é meio lógico, mas a gente precisa falar, não tinham nem acesso à Bíblia toda. Tessalonicenses estava sendo escrito. Nem Bíblia eles tinham. Se tivesse, teria lá na sinagoga o Antigo Testamento. Mas mesmo assim, foram conhecidos por sua fé, pelo seu amor e pela sua esperança que era enraizada na volta de Jesus Cristo. E essa série, ela busca conhecer a igreja de Tessalônica, para ver como essa igreja vivia, aprendermos com eles e, quem sabe, imitá-los de alguma forma, enquanto vivemos como aquela igreja, alicerçada em Cristo Jesus, e também esperarmos como aquela igreja esperava. Buscarmos colocar os nossos olhos na eternidade, porque Jesus logo vem, eles viviam assim. Essa carta é recheada desses temas e os próximos versos 4 e 5 que a gente vai ler. A porção de hoje são só 2 versos. Também lançam luz sobre isso, bastante inclusive. Depois de dizer que essa igreja era alicerçada na fé, no amor e na esperança, olha o que Paulo fala, é lindo demais esses próximos, são lindos esses 2 próximos versos. Na verdade, eles abrem uma sessão maior, que a gente vai entrar na semana que vem, mas hoje apenas o verso 4 e 5. Paulo diz assim: ele se alegra, lembra nas orações daquela firmeza da igreja. Ele diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. Por quê? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, também no Espírito Santo.
e também em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Só até aqui. 2 pequenos versos que são recheados, mas são recheados mesmo, bem servidos de conteúdo teórico, teológico, mas também eu quero deixar com vocês bastante conteúdo prático. É sobre o que é ser igreja, é sobre o que é viver na esperança da vinda de Jesus com convicções teológicas, vamos dizer assim, muito firmes. Eu quero mergulhar com vocês aqui nesses 2 versos, dividindo essa exposição, essa mensagem em duas partes, 2 pedaços. Primeiramente, um conteúdo mais denso, mais teológico, digamos assim, que aguça os nossos sentidos primários. Se você leu com atenção, já deve imaginar sobre o que estamos falando. E em seguida, seguiremos para algo mais prático, mais aquilo que deveria ficar na vida do cristão que entende assuntos doutrinariamente densos. Imagine, eu posso perder sua atenção agora se você tiver com fome, mas paciência, foi a ilustração que eu imaginei. Mas pense nesses 2 versos como uma comida maravilhosa, assim, bem saborosa, bem MasterChef mesmo, aquele prato lindo que já aguça seu sentido só de olhar. Esses versos deveriam ser assim. Mas além de aguçar os sentidos ali, quando mesmo antes de tocar, quando você toca, pega, e aí imagine a comida que você mais gosta, talvez, na hora que você coloca na boca tem aquele sabor intenso, gostoso, marcante, delicioso, até complexo, assim, num primeiro momento. A gente até dá aquela mordida, não sei se mordida, né? Eu imaginei hambúrguer, agora eu baguncei a imaginação de vocês. Eu fiz assim, né? Mas imagine qualquer outra coisa. Mas quando você morde assim, você é invadido por aquela sensação, uau, que coisa maravilhosa. E à medida que você vai mastigando, degustando aquilo ali, vai saboreando outros sabores surgem, outros cheiros, sentidos são aguçados e lá no final tem um gostinho ainda melhor. No final fica aquele gostinho que nos acompanha, aquele sabor do finalzinho. Você sabe aquela comida que tem um gosto no começo e no final? Você deve saber, deve imaginar. Se não conseguiu imaginar, aí eu não sei o que eu posso fazer, porque comida todo mundo come, né? Mas esses versos são assim, exatamente assim. 2 partes. Primeiro, esse sabor mais marcante, que nos encanta, nos deixa até meio sem sentido, assim, uau, mais complexo. E depois, à medida que a gente vai degustando, fica aquele sabor que nos acompanha depois. Será assim. Primeiro, essa mordida mais complexa, mais intensa. Eu quero falar com vocês hoje sobre eleição. Olha comigo de novo o verso 4. Pode até deixar na tela esse verso que a gente vai ficar falando sobre ele várias vezes. Mas Paulo diz assim: sabemos, irmãos, lembra, depois daqueles 3 primeiros versos que lemos, da alegria de Paulo em lembrar sobre a igreja de Tessalônica e orar por eles, ele diz assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. Em outras versões, talvez você tenha aí no seu celular ou na sua Bíblia, elas são muito parecidas. O final do verso muda um pouquinho no começo, mas talvez na Almeida que você tenha aí, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, ou outras versões, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. As versões mais antigas, mais clássicas, e sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ou nas mais modernas, mais fluidas, que é a NTLH, diz assim: irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem deles, ou dele. Independente da versão que você tem, todas elas falam exatamente a mesma coisa, talvez um pouquinho mais diferente aqui e ali para ser aplicativo, mas é bem objetivo. O verso, é aí que eu quero começar a conversar com você sobre isso. Esse verso ele é muito objetivo, muito direto. E tem esse sabor de primeira mordida complexo. Eita, lá vem isso. Dá até aquela aguçada nos sentidos. Um tema intensamente teológico, intensamente, que é expresso pelo apóstolo Paulo aqui com tamanha simplicidade, que eu diria até que é assustadora simplicidade. Porque, leia de novo, mais uma vez, ele diz, meio que seco, direto, sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Ponto. Sem muito rodeio, sem falar muito mais sobre isso. Por isso que eu digo que é uma assustadora simplicidade.
Porque se você acompanhou o começo da série ou essa introdução que eu fiz, você está acompanhando o contexto da carta de Tessalonicenses, vai lembrar que essa igreja teve um curtíssimo período de exposição e maturação teológica, vamos dizer assim. Exposição a doutrinas, densas doutrinas, temas que hoje nós tratamos como sendo teologicamente complexos. Lembre-se, Paulo ficou ali 3 sábados somente. Não foi quase nada perto do tempo que a gente tem, domingo após domingo, de pensar na palavra de Deus. E ele ficou ali ensinando sobre Jesus exclusivamente. Para que essa minha fala não fique solta no ar, abre em Atos capítulo 17. A gente já leu isso lá atrás na introdução da série, mas eu quero recapitular com você, se você não estava aqui. Atos capítulo 17 vai contar essa história dessa viagem missionária de Paulo, em que ele chega à cidade de Tessalônica. Olha comigo, Atos 17, versos 1 a 3. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, 2 cidades próximas ali, chegaram a Tessalônica. Aquela equipe missionária de Paulo chegou a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, ou seja, que escritura eles tinham até então? Antigo Testamento. Então, com base no Antigo Testamento, eles estão numa sinagoga judaica. Não tem nada sobre Jesus. Embora o Antigo Testamento fale abundantemente sobre Jesus, o nome Jesus não está lá. A obra de Jesus na cruz ainda não está explícita para eles. Tá? E aí, Paulo passa esses 3 sábados ali, verso 3, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia, esse Jesus que proclama o Cristo. Percebem? Ele falou somente isso, com muitas aspas, né? Porque ele está falando sobre Jesus. Jesus é suficiente. Mas ele falou sobre isso 3 semanas, somente sobre Jesus, explicando que Jesus deveria sofrer, ressuscitar. Perceba, e por que eu estou batendo nessa tecla? Porque aqui no verso 4 de 1 Tessalonicenses, e você já até pode voltar para ele, Paulo fala sobre um tema que, caso você goste de debates, você vai ter conteúdo para milênios. Eu não estou exagerando, não. Milênios mesmo, porque esse texto foi escrito há 2000 anos atrás e até hoje a gente discute sobre isso. Milênios. Você vai ter conteúdo para, sei lá como mineiro diz, para mais de metro, não sei se é assim, mas muito conteúdo em um único verso, dito de forma assustadoramente simples, para uma igreja que teve pouca exposição a conteúdos que a gente trata como complexo, sobre o que significa ou como se dá essa escolha de Deus. Mas o verso diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Paulo simplesmente, em poucas palavras, depois de poucas semanas de ensino, sem expô-los a horas e mais horas de conteúdo no YouTube, sem mandar eles lerem vários livros ou, enfim, acessar milhões de sites sobre o tema, ler várias opiniões, Paulo simplesmente, com uma assustadora simplicidade, diz que Deus escolheu os crentes de Tessalônica. E eu preciso te dizer que essa simplicidade que Paulo traz aqui não é exclusiva desse texto. Definitivamente não é. Você pode, na verdade, você deve vasculhar a sua Bíblia inteira procurando esse assunto. Inclusive, use recursos que você tem disponíveis hoje, IA. Você pode perguntar lá, me dê todos os textos que falam sobre escolha de Deus, eleição. Vai receber uma lista maravilhosa de textos e vai perceber que essa linda coletânea de textos, todos eles tratam com a mesmíssima simplicidade o assunto. Deus escolheu. Ponto. Você vai passar por vários textos e eu quero mencionar alguns, mas Tito, capítulo 1, verso 1, o próprio Paulo abrindo a carta de Tito, ele diz que é Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento de Jesus Cristo. Simplesmente diz, levar os eleitos de Deus, sem muito rodeio. Isso não é exclusivo só de Paulo. Pedro fala isso também. Se você está com a gente aqui há um tempo, sabe que a gente também está tendo uma série de Pedro em paralelo, e a gente leu esse verso umas semanas para trás, e esse eu quero abrir com você, abre lá em Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, porque a gente também vai ler outro verso dessa carta.
1 Pedro capítulo 1, verso 1. Olha como Pedro é direto, simples, sem muitos rodeios. Ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, 1 Pedro capítulo 1, verso 1, aos eleitos. Não explica, não diz nada. Aos eleitos, ponto. Peregrinos dispersos em ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Ele gasta mais tempo falando de geografia do que de eleição. Percebem, autores bíblicos simplesmente soltam isso que a gente trata como uma bomba hoje, com tamanha simplicidade. Fato e pronto. Se você é crente já há um tempo, já está em uma caminhada longa aí com a igreja, vai lembrar de 2 Pedro, ou 1 Pedro capítulo 2, abre aí comigo, você já está em 1 Pedro só? Muda a folha aí, clica nas setinhas, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha só o que ele diz, vocês, porém, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vocês, porém, são geração eleita. Não são as mesmas palavras, escolha e eleição, mas todas estão no mesmo pacote doutrinário, né? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, isso não é teologia só de Paulo, nem só de Pedro, nem só do Novo Testamento. A escritura de capa a capa, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre isso de uma forma inquestionavelmente simples. E eu vou afirmar aqui, depois eu vou construir com vocês, além de inquestionavelmente simples, também inquestionavelmente incondicional. Ou seja, trata desses textos sem atrelar essa escolha de Deus a uma condição. Deus escolheu. O que eu quero dizer com isso? Todas essas escolhas, elas não são baseadas em mérito humano. Não foram alicerçadas em algo que Deus viu no ser humano de bom, nos escolhidos, não, de maneira nenhuma. As escolhas de Deus são incondicionais. Eu vou construir isso com vocês depois. Incondicionais e soberanas. Foi assim com os Tessalonicenses. Sabemos, irmãos, que ele os escolheu. Não há indícios nenhum no texto de que escolheu porque eles tinham algo a oferecer. Não. Os Tessalonicenses, o texto não indica nada sobre mérito, enfim. Foi assim também no Antigo Testamento com Abraão, se você já conhece a história lá de Gênesis capítulo 12, finalzinho do 11, capítulo 12. O que tinha em Abraão, um cidadão lá de Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, muito longe de Israel. O que tinha nele que Deus viu de mérito? Absolutamente nada. Escolhido por Deus, inclusive para ser o pai da fé de todos que creem. Os apóstolos, mesmas coisas, mesma analogia. Escolhidos por Jesus. O próprio Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 16, que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi, designei para que deem frutos, deem fruto que permaneça. Deus escolhe os seus, queridos. E essa verdade, que para nós tem esse sabor intenso de uma primeira mordida, complexo, marcante, até incômodo às vezes, nas Escrituras essa verdade é tratada com simplicidade. Mesmíssima simplicidade presente aqui no verso 4 do capítulo 1 de Tessalonicenses. Esse panorama rápido que eu fiz, de Gênesis a Apocalipse, eu só mencionei, ele não tem o propósito, definitivamente não tem, de exaurir todas as dúvidas, responder todas as questões. Não, de maneira alguma. Nem tem o propósito de explicar doutrina, nada do tipo. Até porque, como eu disse, a gente tem 2000 anos de discussão sobre esse assunto e ainda tem um monte de dúvida. Um monte de gente conversa sobre isso na internet, você vai achar. O que eu quero postular aqui de partida, lançar de partida de fundamento essa primeira mordida no texto, é que esse sabor que para a gente é complexo, ele também é simples. E é isso que eu quero transmitir para você. Há um povo, 1 Tessalonicenses 1:4 diz, sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Há um povo chamado de amado de Deus, que aqui no texto diz que foi escolhido por Deus. Seja lá a forma que você e eu, seres humanos intelectualizados do século XXI, doidos para saber as explicações de tudo, seja lá a forma com que eu e você entendamos essa eleição, essa escolha soberana de Deus, importante é que a gente ateste que isso é uma verdade. Independente da forma que você entende, o importante é que você não negue, porque isso é uma verdade bíblica.
Muitos, na tentativa de explicar, acabam negando uma verdade que é tão simples nas Escrituras. Vários e vários textos falam sobre isso. Eleição é real, é um fato tratado como simples, embora seja extremamente complexo para a gente. E além de real, essa eleição, a gente não pode negar ela é incondicional. E aqui isso não está no texto, tá? Não está fluindo, saindo desse texto que estamos lendo, mas eu quero colocar para você como bom batista, um bom visitante de uma igreja batista, que estude sobre o tema. Estude, sinceramente, lanço esse pressuposto aqui para que você tenha elementos para em casa, volta lá no YouTube, no tempo lá da pregação, pega esses elementos, use os recursos que você tem disponível e estude, pesquise, chegue às suas conclusões como um bom bereano, a gente chama um bom batista, estude por conta própria e entenda que essa eleição ela não é em nenhum momento condicional, condicionada. É uma eleição divina, não atrelada a uma obra nossa, ou aquilo que Deus enxergou de obra nossa. Se assim fosse, ela seria baseada em obras. E a gente leu o texto de Efésios capítulo 2 aqui. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Não temos absolutamente nenhuma ah, indicação de uma eleição sinergista. E eu sei que eu estou colocando alguns termos aqui mais teológicos, é justamente para você depois voltar lá. Inclusive, parênteses, você vai lá no YouTube, depois dessa pregação, você até com preguiça de procurar, tem um botãozinho lá, IA, me diga quais são os pontos que eu preciso estudar, que são críticos nessa pregação. Ele vai te dar uma listinha de tópicos para você estudar. Se você pedir mais, ele até te explica o que é cada coisa. Mas faça isso. Não cremos numa eleição sinergista, que é atrelada a uma obra humana. Queremos uma eleição monergista, que é exclusivamente ancorada e apoiada nos desígnios de Deus, na vontade de Deus. Os protestantes assim creem. Deus não é obrigado a nada. Deus não é forçado a escolher alguém. Deus não é, nada lhe é imposto para isso. Ele não escolhe coagido ou por falta de opções, não. Ele decide, ele escolhe, baseado exclusivo e livremente na sua vontade. E aqui, dentro desse espectro, desse guarda-chuva monergista, que Deus escolhe, como o texto de 1 Tessalonicenses diz, dentro desse guarda-chuva, excluindo tudo aquilo que atrela a vontade de Deus à vontade humana, dentro desse guarda-chuva, escolha o que você achar melhor. Sinceramente, teremos realmente um monte de opções, para um monte. Poderíamos discutir por horas sobre isso. Poderíamos sentar à mesa, e vai ser um privilégio, inclusive, sentar, falando sobre qual é a ordem dos decretos de Deus, que na teologia a gente entende sobre ordo salutis. Bota lá no Google também para pesquisar sobre isso. Seja baseado num conhecimento médio de Deus, que escolhe cenários entre os possíveis mundos geridos e produzidos pelo livre-arbítrio humano, seja você crê numa eleição infralapsariana, antes do pecado, ou supralapsariana, depois do pecado, pouco importa, sinceramente. Porque aí a gente vai sentar para conversar e teremos assunto para investir várias garrafas de café sobre isso. E vai ser muito gostoso. Mas não importa, o fato é não negue. Não negue que Deus escolhe. Porque os textos são extremamente claros. E o meu desejo sincero é que você pegue esses elementos e estude por conta própria. É muito bom ter um professor, é muito bom ter um pastor que diz, olha, é desse jeito. É muito bom ter um amigo que estudou e diga, ó, eu já estudei, tenho certeza que é assim. Você simplesmente acredita. Ou ver um debate, esse aqui venceu, aquele. Mas eu te garanto, vai ser muito melhor estudar sobre. Mesmo que você não goste muito de estudar, a gente está falando das Sagradas Escrituras. Vai ser muito bom você estudar texto a texto, referência a referência, livro a livro, e tentar, e aqui eu coloco tentar, sozinho, sozinha, investigar o inescrutável, conhecer o inexplicável. E ter a grandeza de Deus, ao estudar esses textos, ter a grandeza de Deus escancarada diante de você. E sua pequenez, a minha pequenez, revelada. Quão pequenos somos diante desse Deus tão grande. Estude de verdade. Faça isso.
volte a esses temas, esses tópicos com calma, pesquise cada um deles e estou à disposição para a gente conversar sobre isso. Mas eu tenho, e aí é uma simples constatação, sem falar sobre a trajetória, mas eu estou indo agora para o segundo ano do doutorado. São 7 anos estudando teologia ininterruptamente. Tem sido uma benção. E esse é um dos temas que eu continuo estudando e continuo conhecendo mais da grandeza de Deus. Continue. Não pare. Não porque alguém falou que é assim, eu simplesmente vou acreditar. Estude sobre. Pesquise nas Escrituras. Faça uso dos recursos que a igreja de Tessalônica não tinha. Você agora tem. Estude. São assuntos complexos? Sim, claro que são. Mas como revelam Deus? Como revelam quem somos? Quanto mais estudo, mais reconheço quão grande Ele é. Quão pequeno eu sou, que nada sei. Faça isso, é um assunto legal, teologicamente instigante, mas, e aqui é o ponto, biblicamente simples. Esse é o ponto que eu quero que martelar com você, cravar com você. E aí já volta aí para o texto que a gente está lendo. Como Paulo disse com tamanha simplicidade, assim concluímos: Deus os escolheu. Não podemos negar, não podemos rejeitar, não podemos dobrar, distorcer esse texto. Mas ao longo do tempo devemos sim desfazer a careta que nós fazemos nessa primeira mordida. É legal falar, vamos falar sobre a eleição, já vejo umas carinhas assim. Essa primeira mordida ela é intensa de fato. E aqui eu quero deixar um toque mais pastoral. Se você se perdeu até aqui, é muito provável que tenha acontecido, assunto teológico, denso, não tem problema nenhum. Depois volte lá no YouTube, o propósito era esse. Mas se você se perdeu aqui, preste atenção nisso, por favor. Quando falamos sobre eleição, sobre escolha de Deus, por vezes a nossa mente ela é sequestrada imediatamente por assuntos de menor relevância. Mas a Bíblia fala eleição, fala sobre escolha. Por favor, não perca isso de vista. Fala sobre escolha para trazer certeza de um amor incondicional de Deus por nós. E, consequentemente, com essa certeza bem firmada, segurança, paz, firmeza do crente. Queridos, quando lemos esse texto aqui, sabemos, irmãos, amados meus, que ele os escolheu. Ou a gente pula, ou a gente começa a viajar e diz, mas escolheu como? Porque o propósito do texto é te trazer segurança. Sabemos, Paulo diz, o verso, né? Sabemos, temos convicção, a gente vai falar sobre essa palavrinha daqui a pouco. Sabemos, irmãos, o apóstolo diz, queridos, vocês são irmãos, irmãos. Lembrando a igreja de Tessalônica que, para ser irmão, eles são filhos de Deus. Ele está lembrando da filiação deles, da irmandade em Cristo Jesus. Não só filhos, mas ele diz amados de Deus. Olha que profundidade disso. Queridos, sabemos que vocês são escolhidos, porque vocês são filhos de Deus, amados de Deus e escolhidos por Ele. De novo, quando a igreja lê isso ou ouve isso, deveria, com a simplicidade proposta, ter sua mente não sequestrada por assuntos abstratos, difíceis, não, mas invadida por uma segurança, uma firmeza, uma certeza de que está nas mãos do Senhor. Queridos, vocês são escolhidos por Deus. Falar sobre eleição é essencialmente falar sobre segurança. Segurança do cristão. Passagens que mencionam escolha, eleição, predestinação, passagens que lidam com esses temas que para nós são muito sensíveis, muito polêmicos, em última análise, não estão ali para gerar polêmica, mas para nos ensinar sobre Deus, sobre soberania, sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Esses textos estão aqui para nos mostrar na mão de quem nós estamos. O objetivo dessas passagens, desses versos, não é que sejamos especulativos. Estude, faça isso. Mas o propósito, essencialmente, dessas passagens é falar sobre quem detém, quem possui, nas mãos de quem está a salvação do seu povo. Perceba, por vezes, quando olhamos para essas passagens, para esses textos, até evitamos conversar sobre eles, pensando em como Deus fez. Mas por que isso e não aquilo? Quais foram as ordens dos decretos, como eu falei? Ixi, um monte de coisa complexa vem à nossa mente. Mas essa passagem está aqui, em última análise, para nos falar para onde nós
Vamos. Olhamos lá para trás, como Deus fez, como foi. Mas essencialmente está falando para onde nós vamos, nas mãos de quem estamos guardados. Textos como esse estão aqui para nos mostrar sobre uma salvação que não depende de nós e que está guardada nas mãos do Senhor. Lemos textos aqui na abertura e não foi combinado, nem ele sabia que eu ia pregar sobre isso, nem eu sabia que esses textos estariam aqui, mas lemos textos sobre segurança. Quem nos separará? Cantamos sobre isso. Pensar sobre eleição, queridos, deveria nos trazer mais segurança do que dúvidas. Pensarmos sobre eleição, sobre escolha, deveria colocar nossos olhos na eternidade passada, sim, mas principalmente na eternidade futura, para onde nós vamos. Povo escolhido de Deus, nação santa, lemos esse texto lá em 1 Pedro. Saber que estamos descansados na mão do Senhor, que conhece suas ovelhas, que nos guarda, que cuida, que conduz, que sabe o nosso destino eterno, deveria nos trazer paz, deveria nos trazer segurança, firmeza, alegria, e não dúvidas, embora traga muitas dúvidas, que é um tema complexo, assim sabemos. Mas eleição, queridos, não é algo teológico somente, teórico. Ah, não vou falar sobre isso aí não, isso aí. E é legal fazer série assim, na sequência, porque a gente não tem como escolher o texto, né? Ou eu pulava o verso 2 e vocês perceberiam, o verso 4, perceberiam que eu pulei, ou a gente tem que abordar o tema. Mas não é um assunto hipotético somente. Não é um assunto especulativo somente, é um assunto prático, vivo. É tema para hoje. É tema para vivermos essa eternidade, como a gente falou, o caos está aqui estabelecido, mas logo, logo estaremos lá, e queremos experimentar já agora. É tema para hoje. É tema sobre uma certeza daquilo que viveremos no futuro. Saber que somos povo exclusivo de Deus, escolhido por Deus, é ter essa certeza, alegre e viva certeza, de que quando aquele céu rasgar, queridos, Tessalonicenses fala sobre isso, quando o céu rasgar, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, estaremos lá com Deus para sempre. É segurança. Isso não depende de nós. Graças a Deus. Porque se dependesse, queridos, nenhum de nós estaríamos lá. Nenhum de nós. Você se conhece. Eu me conheço bem. Ah, se não fosse o Deus eterno atuando em mim todos os dias. Essa certeza. É sobre isso que falamos. É sobre isso que meditamos. Agora, depois de darmos essa primeira mordida intensa, complexa, que deixa o nosso paladar aguçado, invadido, tomado por essa complexidade toda, é hora de falarmos sobre o mastigar disso, sobre aquele gostinho final lá da mordida, né, do saborear aquela comida. Se você não estava com fome, talvez esteja agora, mas é sentir aquele gostinho final que nos acompanha depois que terminamos de falar sobre esse tema. E para sentirmos esse gostinho, eu quero te fazer uma pergunta. Pense sinceramente, responda para você. Como sabemos que Deus nos escolheu? Como podemos saber que somos eleitos por Deus? Será que sabemos porque temos essa certeza teológica? Eu sou porque eu sei que sou. Será que sabemos porque processamos cognitivamente essa informação? A gente pegou a informação, processou e agora eu tenho certeza. Sou eleito. Olha só, que legal. Será que é isso? É só juntar o quebra-cabeça e ter então agora uma certeza inabalável? Será que sabemos que sou um escolhido de Deus porque eu sei que eu sou somente? Será que é assim? E o verso 5 vem responder essa questão. A gente já leu 4 várias vezes, mas eu quero ler novamente e a gente leu 5. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele nos escolheu. E aí o 5 vem com porquê. Por que sabemos? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no espírito e em plena convicção. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, que sabe que aqueles crentes de Tessalônica foram escolhidos porque essa eleição
era evidenciada numa aceitação genuína do evangelho, que chegou até eles não só em palavra, em discurso, mas em poder, ação do Espírito, convicção. O texto está falando essencialmente sobre como a palavra ouvida, o discurso conhecido daquela equipe missionária, se tornou vivo, prático para aquela igreja de Tessalonicenses. Paulo não está dizendo, eu sei que vocês são escolhidos porque vocês me disseram que são. Lembre-se, Paulo passou 3 semanas somente lá, 3 sábados, pregando o evangelho. Esse evangelho chegou através de um discurso, através de uma palavra, mas não somente através da palavra. Foi evidenciado em poder, em espírito, em convicção. Obviamente que qualquer discurso, e pela construção textual aqui, qualquer discurso, pregação, preleção ou evangelismo, que foi o que Paulo fez lá em Tessalônica, só surte efeito se tanto quem está falando como quem ouve estiver ali em sintonia, em concordância, estiverem com o mesmo propósito. De nada adianta Paulo falar desse poder do Espírito, essa habitação do Espírito, essa convicção plena, e eles não viverem isso. Ele prega, e essa palavra é recebida da forma que ele pregou. Não poderia ser recebida de outra forma, senão não haveria salvação. É, tanto quem levou a palavra tinha essas convicções, esse poder em si, o Espírito habitando quem recebeu. Paulo está atestando isso, que eles evidenciavam esse poder, esse Espírito, essa convicção. Percebam essa eleição que Paulo diz, essa escolha que Paulo diz que tem certeza que eles foram escolhidos, é atestada por coisas práticas. O evangelho foi entregue por aqueles missionários naquela campanha e tudo mais, mas foi recebido pela igreja de forma prática. Sabemos que somos escolhidos por Deus, porque essa escolha soberana se manifesta em nós de forma prática. Palavra, sim, poder, Espírito Santo e plena convicção. Essa eleição, ela não é apenas teórica, não recai somente no campo da abstração. Por isso eu digo, estude, pesquise sobre o tema, mas não é apenas uma certeza. Não é só um pensamento intelectual, no campo teórico somente. Não. Eleição é para viver na prática, com poder, com a habitação do Espírito, com uma convicção inabalável que me faz tomar decisões na vida baseadas nela. Percebam, dentro desse espectro que eu falei lá na parte mais teológica, monergista, em que Deus é o soberano que escolhe, independente da, da obra humana, pouco importa, de verdade, eu já falei isso e eu repito, pouco importa como você crê na eleição. Aí você pode pensar, mas pastor, seria tão bom saber o que o senhor pensa. Eu preciso saber o que o senhor pensa. Preciso entender, precisamos definir. É o que? É infra, é supra, lapsariano? O que, que é? É conhecimento médio? Me explica aí. Queridos, pouco importa. Mas Paulo, como você se define? Paulo eu, né? Não o apóstolo Paulo. Como você se define? Pouco importa como eu me defino. Se esse evangelho não chegou a mim de forma prática, pouco importa como eu me defino. Esse evangelho precioso que contém a verdade sobre a eleição, sobre a escolha, ele é prático. Ele não chega a mim somente em palavra, mas em poder. Aqui não está falando de soltar bola de fogo por aí, sair voando. Não é esse poder. É um poder transformador. É esse, o dunamis. Ixi, aí agora eu falei de comida 2 vezes, né? Não estamos falando da hamburgueria. Dunamis, a palavra poder, é um poder que transforma. Um poder que transforma. É uma habitação do espírito. É uma plena convicção que faz tomar decisões na vida baseadas nessa palavra. Mais do que discurso, é poder transformador de Deus na minha vida. É ação evidente do Espírito Santo. São convicções que moldam as minhas decisões. Eu me defino pela forma que eu vivo. Não pelo arcabouço teológico, um pendurado de teologia somente. Não pela soma dos conhecimentos, mas por vida, não por palavras somente. Jesus disse isso, né? Que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Jesus disse isso, é muito claro, é assim que o cristão deve ser definido. Então, embora eu, Paulo, tenha a minha linha doutrinária mais ou menos definida, depende de como eu acordo. Tem hora que eu estou mais infralapsariano, às vezes eu estou mais super, se eu tiver muito. Estou agora cartesiano. Às vezes eu acordo um pouquinho mais filosófico, é conhecimento médio, molinismo ali, enfim, mas pouco importa. Pouco importa.
Porque se o que eu vivo. Agora, claro que a gente não está falando de um campo herético, tá? Ah, pode crer como um herege. Não, obviamente que não. Mas não sendo herético, creia da forma que quiser, não ferindo as escrituras, não atacando a pessoa de Deus, creia. Não negue a eleição, creia. E agora viva. E o que define minha identidade como cristão é a minha vida dedicada ao Senhor. É a minha vida baseada nessas convicções. E, e eu estou falando aqui meu, minha, mas não estou falando sobre mim, estou falando sobre um cristão genérico. Desde que não seja herege, meu irmão, minha irmã, desde que você não seja um herege que crê em coisas que não cabem nas escrituras, que baseia a escolha de Deus na obra humana, que não é assim. Desde que você não seja herege, não ataque os pilares da fé, não fira a pessoa de Deus, pouco importa como você, cristão, pense e crê. Porque o que define a sua identidade é como você vive, é a sua vida. É a vida dedicada ao Senhor, expressa nessas 4 palavrinhas. A palavra, sim, o discurso, mas também o poder, o espírito e a convicção. Não é só palavra, não é só convicção. Não somente palavra, mas pelo que vivemos. Tem um historiador no YouTube, o canal dele é muito legal, Estranha História. Então você pode. Eu não sei se ele é cristão, ele não diz que é. Na verdade, é justamente essa a suspeita lá do canal dele. É muito legal, ele é um historiador da história da religião, né? Acho que não é cristão, mas enfim, ele não diz que é. E perguntam para assim direto para ele: você crê em Deus? Você é cristão? Sim ou não? E a resposta dele é muito interessante. Ele, cientista, estudioso sobre religiões, ele chegou a uma conclusão sobre religião. Ele diz assim: não posso responder essa pergunta. Não posso responder com discurso. Só posso responder com a vida. Isso não cabe no canal no YouTube, né? Ele sai bem dessa questão e fala o que é bíblico, de fato. Embora não sei se é cristão ou não, mas o cidadão, como historiador da religião, entendeu que religião não é assunto de discurso, não é assunto somente de palavra, mas de poder, de habitação do espírito, de convicções que moldam a minha caminhada. É vida. Eu tenho que concordar com ele. O evangelho é isso. É visto de forma prática. Você não vai encontrar nas escrituras. Isso eu te garanto. Faça aquela pesquisa, mas você não vai encontrar nas escrituras. Sabemos que vocês são escolhidos de Deus, eleitos, porque vocês dizem que são. É prático, queridos. Sabemos que você é salvo e você vive como um salvo. Ah, mas eu creio, mas não vivo não. Eu sou eleito. Eu já conversei com alguns assim. Não, eu sou um eleito. Eu vou viver da minha forma aqui, mas se for para porque se eu sou eleito, eu vou voltar. Gente, você está brincando com doutrina. Não é assim. Deus não te escolheu para viver do jeito que você quiser. Não é assim. Teoria teológica não é para fazer a gente se afastar de Deus, pelo contrário, é para nos aproximarmos dele. Eu preciso reforçar isso, porque pode fugir o ponto. Em nenhum momento nós cremos que a nossa eleição se dá por conta das nossas obras, jamais. Isso seria herético. Já postulei isso, já falei isso várias vezes. Nos termos dessa passagem, né, a eleição, a salvação, ela não é condicionada, não é, jamais. Não sou salvo pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. Mas essa fé não vem sozinha, definitivamente. Ela vem acompanhada de obras, acompanhada de uma transformação, de um poder transformador que me move. Ela vem acompanhada de uma habitação genuína do Espírito. Que Espírito é esse? Aquele que nos dá todo o necessário para a vida e piedade. Tudo necessário, que me enche, que me molda, que me conduz, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa salvação, alicerçada na eleição, enfim, ela é acompanhada de convicções genuínas que fazem eu tomar decisões que às vezes me trazem prejuízos. E tudo bem, porque isso glorifica mais a Deus. Eu não penso em mim. Foi assim com a igreja de Tessalônica, foi assim com todos os eleitos do passado. Deram sua vida por Cristo Jesus. Aí a gente vem com um pacote doutrinário bem bonitinho que a gente aprendeu no YouTube. Mas não é tão assim, né? Eleito. Gente, não nega a eleição, mas não vive ancorado nela. Ela é para te dar segurança, paz,
Você vive a partir dela. Não uma âncora que te prende, é um impulsionador. Conosco não pode ser diferente do que foi com a igreja de Tessalônica ou com qualquer outro escolhido do passado. Viver para Cristo Jesus. Um crente que crê na eleição não pode dizer, em sã consciência, dizer: não, eu estou aqui pecando longe de Cristo, estou só desviado. Gente, não faz sentido nenhum. Não posso dizer que eu sou salvo só porque eu sou salvo porque eu tenho certeza. Eu sou salvo porque o evangelho chega a mim pela palavra, mas não somente por ela. Poder, espírito, convicção. Sobre isso que esse verso 5 fala e complementa o 4. E abre uma sessão linda que a gente vai falar sobre isso na semana que vem, inclusive. Como o efeito prático da palavra, do poder, do Espírito Santo, da convicção na vida dos Tessalonicenses. A gente vai ver o desenrolar disso na vida deles. Mas por hoje, para a gente encerrar, e eu quero deixar essa mensagem cravada na sua mente. Você leve no coração para viver isso de verdade. Essa verdade sobre a eleição não pode ser negada, mas ela é prática, não é teórica. A primeira coisa sobre isso é descanse. Descanse nas mãos daquele que te escolheu, que é todo poderoso para sustentar você. Embora você não precise agora definir todos os termos, explicações sobre eleição, escolha e tudo mais, faça isso com calma ao longo da vida. Faça isso. Mas creia com a simplicidade que o texto propõe. Deus escolheu os seus. Para isso, e isso é para que você tenha certeza da sua salvação. Caso contrário, você nunca terá certeza. Se o céu rasgar, será que estarei com Jesus? Você que já entendeu que sem Jesus você não é nada. Sua vida sem Ele não faz sentido. Você que já entregou sua vida nas mãos dele e agora sabe que Ele te escolheu, seja cheio, cheia dessa segurança inabalável, dessa certeza que apesar das tribulações da vida, apesar das dificuldades, Deus está, sempre esteve e continuará estando com você em todos os momentos. Ele te escolheu. Tenha certeza que o poder do Espírito Santo estará em você no momento de adversidade. Mesmo que você se sinta fraco, não sinta ali o Espírito pulsando naquele momento. No momento que você estiver abatida, triste, se sentir incapaz, frágil, saiba que o poderoso Deus te escolheu, ele não vai te abandonar. Ele está em você, está com você. Por isso que essa doutrina ela é tão valiosa para o protestante. Para que nós nos sintamos seguros. Você seguro, segura nas mãos do Pai. Creia que o Senhor está contigo e está em você, mesmo no momento de aflição, de dificuldade, Ele te escolheu de um modo incondicional e especial. Ele nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Se ao ouvir tudo isso, você não tem certeza dessa segurança ainda. Não tem ainda essa convicção plena de que se o céu rasgar hoje vai estar com Jesus, esse é um bom momento para você entregar a sua vida nas mãos dele. Entregar-se nas mãos dele e sentir-se amado, amada, genuinamente, intensamente, incondicionalmente, apesar de tudo que você fez. Foi assim comigo também, com outros vários aqui. Apesar de quem somos, ele cuidou, cuida e continuará cuidando daqueles que são os seus. Seja cheio, cheia dessa convicção, dessa certeza, dessa bendita segurança, então viva. Vai lá e vive, mas viva como? Viva somente para agradar os seus familiares. Viva para satisfazer os seus prazeres, para trabalhar, para ter uma vida, uma velhice tranquila. Claro que não é para isso que a gente foi escolhido. Fui escolhido para viver para mim. Obrigado, Deus. Claro que não. Viva como a igreja de Tessalônica, seja exemplo para os demais. Viva como um exemplo vivo do amor de Cristo Jesus, que exala, que emana, que transborda essa certeza de salvação em todo lugar que vai. Viva como um escolhido, uma escolhida de Deus que não merecia ser amado. Não merecia ser amado por tudo que fez, mas foi. Foi. Pela graça e misericórdia de Deus.
Viva como um escolhido, uma escolhida de Deus, que então agora é ferramenta nas mãos do Altíssimo. Ferramenta para abençoar muitos mais. Viva intensamente para o Senhor. Viva intensamente para a glória do Senhor. Cheio do poder, da presença do Espírito, convicções inabaláveis. Viva, não só de palavra. Viva ancorado, firmada nessa certeza de salvação, mas não na certeza teórica somente. Prática. Eleição é prática. É para além dos assuntos teológicos. É gostoso estudar teologia, conversar na mesa, ver debates, é gostoso, mas para além do fazer doutrina. Eleição é certeza de que você está nas mãos do Deus vivo. Você tem noção disso? Aquele que criou todo o universo, todas as coisas, ele disse e as coisas se fizeram. Você está nas mãos dele. Viva, guiado, guiada por ele. Essas doutrinas que por vezes parecem difíceis para nós e são teologicamente densas, geram dúvidas, polêmicas e tudo mais, essas doutrinas que têm esse sabor complexo na primeira mordida, elas deixam um gosto maravilhoso no final. Um gosto de segurança, um gosto de vida, um gosto de certeza de que experimentará a glória com Cristo Jesus para todos sempre. Isso não depende de você. E assim sendo, com esse gostinho, tenha certeza de que Ele estará contigo em todas as batalhas da vida. Todas elas. Absolutamente todas. Ele te capacitará, apesar das adversidades, quando você se sentir sozinho, sozinha, Ele te capacitará para passar por essas tribulações. E Ele estará com você. Ele estará com você naquele momento de luto. Às vezes você não pensa que pode acontecer, mas Ele estará lá, Ele já viu, Ele está no futuro. Ele cuidará de você. E não só lá, Ele está aqui contigo. Nesse momento de desespero, de dúvida, de dor, Ele está aqui e é Ele que aqui está, que te conduzirá para uma eternidade com Ele. Tenha certeza de que Ele não te abandona. Ele não te abandona, não te abandonará, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes do seu primeiro pecado, Ele já carregou aquilo tudo na cruz. Até mesmo antes de você existir, Ele já te amava. Aí então, de posse dessa certeza inabalável, viva. Viva de acordo com essa convicção que tem. Viva no desejo intenso de nunca abandonar o Senhor. Ah, mas Paulo, isso é possível. Ela vai à nossa cabeça conjecturando de novo. Pouco importa se você viva ancorado, alicerçado nessa salvação soberana. Viva nesse desejo de nunca abandonar esse Senhor. Viva, porque Ele te escolheu para viver para Ele. Empenhe-se, dedique-se sim, para viver alicerçado na palavra, cheia do Espírito, cheia desse poder capacitador, convicto, convicta dessa salvação, em Cristo Jesus, sustentada pelo seu soberano poder. Vamos orar? Bendito Senhor, vivemos num mundo complexo, polarizado, cheio de dúvidas, cheio de questões que mais nos afastam do Senhor do que nos aproximam. Ao nos depararmos com uma doutrina tão intensa como essa, mas também tão simples nas Escrituras, enche os nossos corações de paz, de segurança, de certeza de que o Senhor está conosco, porque o Senhor, o Deus eterno, nos conhece intimamente. O Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, conhece as palavras mesmo antes delas chegarem aos nossos lábios. O salmista disse isso, verdade absoluta. O Senhor nos conhece intimamente e cuida de nós. Eternamente cuida de nós. Nos faz descansar nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que com Sua palavra tudo se fez. Nos faz descansar em Suas mãos, Deus. Por favor, aquieta os nossos corações. Mas não para que nos deitemos numa rede, balançando para lá e para cá, simplesmente descansados, não.
de posse dessas verdades tão absolutas, tão maravilhosas e para além do nosso entendimento, nos empurra, nos impulsiona para servirmos ao Senhor, para vivermos vidas de certeza inabalável de que o Senhor é conosco, nos desafios diários, nos dilemas, nas brigas, nas tentações, nas dificuldades. Deus, faz-nos repousar em Suas mãos, faz-nos descansar em Tuas mãos, para que glorifiquemos em tudo ao Senhor. Deus nos guia. Ah, Senhor, nos dá essa certeza de que logo, logo estaremos com o Senhor para todo sempre. Nos faz perseverar, assim como a igreja de Tessalônica, mas perseverar baseados na esperança de que somos escolhidos pelo Senhor, apesar de nós. Guia-nos para uma vida eterna com o Senhor. E se há alguém que ainda não conhece, não vive, não tem essa certeza, não caminha por aí de forma inabalável, testemunhando o amor de Jesus, Deus convence corações nessa noite, algo que só o Senhor pode fazer. Quebra, transforma e que haja confissão genuína, verdadeira, livre, pessoas livres para tomarem decisões, tomem essas decisões diante do Senhor, sabendo que não há outro caminho, verdade ou vida senão Cristo Jesus, aquele que sustenta todas as coisas, inclusive nossas vidas. Te louvamos, Jesus, e te agradecemos essa noite. Em nome do Senhor oramos. Amém.